Fala, nação alvinegra, isso aqui é Galo, tem que respeitar. A gente tá gravando mais um vídeo, canal 13 Ano Moral, hoje, para falar da derrota do 13 pro Salgueiro ontem, no Cornélio de Barros. Tudo que a gente não queria aconteceu, 13 perdeu mais uma, e agora saiu do G4 para vice-lanterna do Grupo A da Copa do Nordeste. Mas antes da gente falar desse jogo, eu queria que você deixasse seu like, se inscrevesse no canal se você não for inscrito e ative o sininho aí para receber notificação toda vez que tiver um vídeo novo como esse, para a gente conversar sobre o Galo aqui nessa plataforma do YouTube. Pessoal, a gente já vinha analisando o time do 13 e ontem se confirmaram algumas coisas, tá? Por exemplo, até anotei aqui para não esquecer. O esquema de jogo do Marcelinho Paraíba foi um achado muito grande, que é um elenco que a gente sabe que é um elenco limitado, mas um esquema que deu muito certo nos jogos fora de casa contra clubes maiores, CSA e Fortaleza, e até um esquema semelhante, um pouquinho mais ofensivo, mas um esquema semelhante que deu certo contra o Altos do Piauí aqui em Campina, mas que também já foi num sufoco danado, 1-0 retrancado no sufoco. Esse esquema do Marcelo, na minha forma de ver, não sei se vocês concordam comigo, quero que vocês deixem um comentário aqui no canal para dizer se vocês concordam ou não. É um esquema que não está servindo, não vai servir para jogos em que o 13 precisa do resultado. O 13 jogou bem contra o América Mineiro, mas não conseguiu transformar aquele volume, principalmente do segundo tempo, em gol. Não fez gol. O 13 contra o ABC jogou muito mal e também não conseguiu fazer gol. E ontem o 13 jogou razoavelmente bem, mas não conseguiu transformar uma certa superioridade em algum momento na partida em gol. Então o 13 não consegue atacar, aliás, o 13 consegue atacar, mas não consegue fazer gol. Tá? Porque, na minha opinião, esse esquema de Marcelinho é um esquema muito reativo e que na hora que o 13 precisa mostrar essa superioridade e converter essa superioridade em gols, precisa ter uma dinâmica maior ofensiva, uma força maior ofensiva, chegar com mais jogadores. Esse esquema do Marcelo é com dois jogadores, os dois atacantes jogam abertos. Ele só joga com dois atacantes abertos. E esses atacantes voltam até o final para marcar o lateral adversário ou o ponto adversário. E quando o 13 tem a bola, eles têm que atravessar todo o campo para chegar na área adversária para tentar fazer o gol. Então o 13 vai precisar, o Marcelo vai precisar achar um esquema em que os atacantes joguem mais perto do gol adversário, tá? Quero começar por aí, na parte de Marcelinho Paraíba. E aí, dois nomes não tem condições de jogar nesse time. Cleiton Domingues, camisa 10, eu já havia falado no vídeo anterior, não estava mostrando nada, não tem nada que sustente ele como titular do 13. Não marca, não ataca, não agride o adversário, não chuta de fora da área, não faz nada. Cleiton Domingues é um a menos. Anselmo precisa urgentemente ser titular. Eu tinha falado no vídeo anterior que para o jogo de ontem, certo? Eu imaginava que ele ia entrar com o Anselmo e mais um, ou o Anselmo e o Cleiton, ou o Anselmo e o centroavante João Leonardo. Ele não fez uma coisa nem outra, ele entrou com o Rogerinho e entrou com o Cleiton Domingues. Entendeu? Então o Marcelo, que recebeu muitos elogios merecidos, eu elogiei, acho que a imprensa toda elogiou, surpreendeu muito nos esquemas táticos iniciais que ele foi encaixando o time, conseguiu um encaixe inicial, conseguiu resultados bons, mas agora é hora dele mudar a formação. Eu já teria mudado para o jogo de ontem, já estava um pouco óbvio, e agora ficou extremamente cristalina a necessidade que o 13 tem de mudar esse esquema. Ele vai precisar botar, na minha opinião, ele tem que voltar o Bruce para a lateral esquerda, colocar o Emerson no meio ao lado do Anselmo, com o Emerson e Anselmo no meio, barrando o Cleiton Domingues. Ele tem mais criatividade, são os dois jogadores que dão volume de jogo e criatividade no meio de campo. No segundo tempo o 13 melhorou quando entrou o João Leonardo no lugar do Cleiton Domingues e depois quando entra o Anselmo no lugar do Birungueta. E aí, quando o Emerson, já na reta final do jogo, entra, o Bruce entra no lugar do Darlan e o Emerson vai para o meio, o 13 vai agredindo mais o adversário, não conseguiu fazer o gol, é verdade. O Romeu perdeu duas chances claras de gol, uma que o João Leonardo escora de cabeça para ele fazer o gol, o Romeu perde o gol, dá o balão por cima do gol. Perdeu uma outra chance também de perna esquerda. O Darlan também é um volante, errou tudo ontem. Então assim, o 13 precisa, já que tem um elenco que a gente sabe que é limitado, o 13 precisa ter para o jogo de domingo contra o Botafogo, um outro esquema tático. Esse esquema do Marcelinho me parece um esquema inteligente para alguns jogos,
para outros, como contra o ABC, que o 13 precisava vencer dentro de casa, contra o Salgueiro, que o 13 precisava vencer depois da vitória do Confiança. Confiança venceu, que é do grupo do 13, Sampaio Corrêa venceu, que é do grupo do 13, o Santa Cruz venceu, que é do grupo do 13, e o CRB conseguiu empatar com Vitória fora de casa. Então, e hoje o Ceará empatou com o Botafogo e João Pessoa. Então, os resultados da chave, todos os times pontuaram. O 4 de julho não jogou ainda, vai jogar na semana que vem contra o ABC. Então só o 13 não pontuou. O 13 precisava pontuar e precisava vencer o jogo ontem para voltar com tranquilidade para o G4. Então precisava de um outro esquema tático. O jogo não era contra um Fortaleza nem contra o CSA, era contra um Salgueiro, que é a Série D igual ao 13. Então, na minha opinião, o Marcelinho errou ontem, tá? No esquema inicial do jogo. Demorou também para botar o Anselmo no jogo. Mas ele tirou o Cleiton já no intervalo. Isso me dá uma esperança de que ele barre o Cleiton Domingos para o jogo contra o Botafogo domingo, apesar de que o Birungueta não vai jogar porque foi expulso no final. Depois que acabou o jogo, o Birungueta foi expulso ontem, e aí ele vai ter uma lacuna aí no meio ou no ataque, depende da formação que ele vai escolher, se ele vai substituir o Birungueta por um meio ou por um atacante. Então, ponto 1, tá? Para a gente não se perder aqui. Ponto 1, Marcelinho precisa mudar o esquema tático. Com a ausência do Birungueta, eu acredito que ele coloca o Anselmo de titular. Não é possível, eu já acreditava que ele ia colocar ontem. Marcelinho, por favor, estou lhe pedindo de novo, o Anselmo tem que ser titular desse time. Tem que deixar ele jogar 2, 3, 4 jogos de titular, que com certeza ele vai render muito mais que o Cleiton Domingos está rendendo. E na minha opinião, ele também tem que botar o Bruce na lateral e botar o Emerson no meio, tá? Ponto 1. Ponto 2, o 13 precisa de um volante, urgentemente, um volante de saída. O 13 não tem um volante de saída. Darlan e Romeu não fazem isso. O Regis Potiguar é um primeiro volante. Talvez o melhor dos 3 seja o Regis, mas é um primeiro volante. O 13 não tem volante de saída, tá? E o 13 precisa de atacante, minha gente. O 13 não tem atacante. O melhorzinho é o Jairinho, mas mesmo assim também não me convence. O Rogerinho jogou ontem titular. Marcelinho escolheu botar o Rogerinho em campo ontem. Só corre. Ele botou o Sony Anderson, entrou ontem de novo também no lugar do Rogerinho no segundo tempo. Também não faz nada, nem fede nem cheira. O João Leonardo é o único centroavante. O 13 precisa de outro centroavante. Parece que contratou hoje o Geraldo, que jogou no 13 em 2017, que é daqui de Campina Grande. Não mostrou muita coisa em 2017. Vamos ver se dessa vez volta melhor, mas é dentro do que o 13 pode contratar. Vamos ver, é uma opção a mais. Mas o João Leonardo ontem o que fez realmente de bom foi escorar uma bola redondinha para o Romeu perder o gol. Mas atacante de lado, o 13 precisa contratar algum atacante de lado. Tem o Erivan que não estreou ainda, não foi regularizado, não sei porquê. O 13 faz isso, contrata o jogador e não regulariza, assim como o Jomar. É uma dificuldade maior do mundo, tudo pro 13 é difícil. Então o 13 ontem jogou com o Jefferson, Paulinho, Rômulo, Marlon e Emerson. Darlan, que foi substituído pelo Bruce, Romeu, e Cleiton Domingos foi substituído pelo João Leonardo. Birungueta, expulso no final do jogo, mas já tinha sido substituído pelo Anselmo. E o Rogerinho, Sony Anderson entrou no lugar dele, e Jairinho, o Marcelinho Júnior entrou no lugar dele. Esse foi o time do 13 ontem. Repito, Marcelinho errou no esquema, mas da parte da diretoria o 13 precisa contratar pelo menos um volante e 1 ou 2 atacantes. Já que está trazendo o Geraldo, o 13 vai precisar de mais um atacante, talvez seja o Erivan, se ele jogar, entrar e render, vai ser o Erivan. E precisa de mais um volante de saída, tá? Muita gente falando que essa queda de desempenho dos resultados do 13 é por conta de salário. Eu não acredito. É realmente uma limitação técnica. O time encaixou taticamente e na parte motivacional nos primeiros jogos, mas depois que perdeu para o América Mineiro, a motivação deu uma caída e um time, como é muito limitado, não tem tantas opções. Quando pegou o jogo que precisava vencer e mostrar superioridade, o time não conseguiu, pela limitação técnica mesmo. Na minha opinião, não tem nada a ver com o salário. Claro que a diretoria tem que pagar o salário dos jogadores, mas essa queda não tem nada a ver com o salário. Se tivesse em dia, também estava do mesmo jeito, na minha opinião. Vocês comentem aí no canal e deixem a opinião de vocês. E, bom, em relação à classificação, o 13 está em 7º hoje, né? Na vice-lanterna. O CRB é o líder da chave, Bahia em segundo, Ceará que empatou, acabou de empatar, terminar o jogo contra o Botafogo 1-1, e o Confiança é o 4º. Sampaio Corrêa em 5º, 4 de julho em 6º, 13 em 7º e Santa Cruz em 8º. Então o 13 precisa fazer aí pelo menos 6 pontos nesses 3 jogos, se quiser ainda voltar. Complicou tudo, a classificação que estava muito bem encaminhada complicou tudo. Depois de perder esses 2 jogos para ABC e Salgueiro, os jogos talvez fossem os mais fáceis, depois de empatar com Fortaleza e CSA fora e vencer o Altos em casa, o 13
Para variar, quando a gente espera, perde. Perdeu os 2 jogos e agora precisa vencer pelo menos 2 dos 3 jogos se quiser pensar em classificar. Entre 6 e 7 pontos, o 13 vai precisar no mínimo para classificar. Enfrenta o Botafogo, enfrenta o Vitória na Bahia e enfrenta o Sport em Campina Grande. Tá? Sobre o jogo de ontem é isso, sobre as expectativas para o 13 do jogo de domingo. É muito na linha do que o Marcelinho vai mudar. Se ele entrar com o mesmo esquema, eu não tenho a mínima esperança que o 13 ganhe o jogo. Se ele entrar com esse mesmo esquema, com falso 9, com Cleiton Domingos de titular, o 13 não vence esse jogo. Tá? Para vencer, o 13 vai precisar ter uma força ofensiva maior. Tá? Abdicar um pouco dessa marcação até o final de 2 atacantes, porque aí quando rouba a bola, os jogadores estão muito longe do gol adversário. Então eu acho que ele tem que entrar com o meio de campo com o Regis e com o Darlan, que é o que tem, com o Emerson e com o Anselmo, já que o Birigueta não joga, e com o Jairinho e o João Leonardo. É isso que ele tem que fazer. Na minha opinião, ele tem que entrar sim. E vamos pro jogo. O Botafogo também não ganhou um jogo ainda, tá com aproveitamento pior que o 13. A campanha do Botafogo é pior, tem 4 pontos, o 13 tem 5. O 13 dá para jogar e se impor e buscar a classificação depois contra a Vitória e Sport. Mas deu uma queda, um desânimo muito grande essas 2 derrotas. Se perder para o Botafogo, aí sim engrossa para todo mundo, para a diretoria, para jogador e para o Marcelinho Paraíba, engrossa para todo mundo se o 13 perder para o Botafogo. Se o 13 não vencer o Botafogo, já dá uma pesada no ambiente, e se perder então, engrossa para todo mundo. A gente vai fazer um vídeo no começo da semana que vem falando sobre o Paraibano, que vai está marcado para iniciar na quarta-feira, se não tiver nenhum adiamento por causa dessa coisa da pandemia, desse lockdown aí. Mas se for mantido, começa na quarta com 13 atletas de Cajazeiras. Aí na véspera a gente faz outro vídeo para falar sobre o campeonato, tá? Mas vamos ver se vai ser confirmado também esse 13 Botafogo para domingo, porque também não, depois desse decreto estadual aí sobre o lockdown, talvez não tenha nem esse jogo, 13 Botafogo domingo, mas se tiver, a gente faz um videozinho aqui pré-jogo para analisar o que é que o Marcelinho aí vai estar pensando em fazer, para mudar um pouco essa vibe, esse ambiente do 13. Tá, pessoal? Então é isso. Queria agradecer a vocês aí, me desculpem o semblante, é que realmente depois do jogo de ontem eu fiquei bem chateado e ainda tenho esperança na classificação, mas ficou bem difícil, ficou bem complicado agora. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha aí o link pra galera, ativa o sininho, que é para você receber notificação sempre que tiver um vídeo novo. Um abraço, tamo junto, nação!